internauta da TV Master, TV a cabo canal 20, que também nos acompanha no YouTube. Estamos juntos nessa belíssima manhã de quarta-feira, hoje dia 23 de julho. Para aqueles que não sabem, hoje celebra-se o Dia do Guarda Rodoviário. Parabenizamos a todos os profissionais que estão dando segurança aos viajantes que estão nas BRs de nosso país. Dentro de instantes, ouviremos outra vez o reverendo Antônio Júnior. Quero deixá-los com Sala de Prosa. Ei, você! Conversa boa, hein? Conversa boa. E aqui é o seguinte, você ri e apanha. E nós estamos juntos aqui, ó. E aprende também, porque essa conversa aqui, menino, como você vê a mesa aqui, ó, só faltou o pão de queijo e a broa. Você vai mandar que dia? Ó, agora não, hein? Nós voltamos para falar como lidar com pessoas tóxicas. Fala, mestre! Ô, mestre, tóxicas, pessoas tóxicas, a gente tá fumando maconha? Pode até ser, né? Mas não necessariamente. É uma palavra pesada essa, Pesada, né, mano? Pessoas tóxicas, tá na moda hoje, mas são pessoas que estão entupidas de um sentimento de mágoa, de revolta, de inveja, ou de ódio, ou de amargura. Gente que quando abre a boca, machuca quem está perto. Perturba o ambiente. Perturba. É parecido com aquela raiz de amargura lá de Hebreus? Lá diz duas coisas, né? A pessoa com raiz de amargura, ela fica perturbada e ela contamina o ambiente. E ela separa da graça de Deus. Como é que é isso? Porque, veja bem, não é possível você estar em comunhão com aquele que é a leveza plena, a vida abundante, e estar tóxico ao mesmo tempo. O Dwight Lyman Moody tinha uma frase na capa da Bíblia dele, muito interessante. Ele diz assim: este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você deste livro. Parafraseando, a comunhão com Deus livrará você da vida tóxica, ou a vida tóxica levará você a se afastar da presença de Deus. Ô, mestre, aconteceu um negócio comigo lá na oitava. Uma pessoa chegou lá e disse assim: pastor, eu vim aqui porque eu fiquei sabendo que o senhor revela. O senhor revela? Eu falei: revelo? É comigo mesmo. É comigo mesmo. Não fecha seus olhos aí que eu vou começar a revelar. Aí comecei a falar: ó, você está deprimida, você está ansiosa, você está com raiva de sua família, você não frequenta a igreja, você não lê a Bíblia, você é crítica, você está acabando com todo mundo e ninguém está te aguentando mais por perto. Aí ela começou a chorar e disse: mas o senhor revela mesmo. Mas é claro, quem está correndo atrás de revelação está com a alma doente, está longe da palavra de Deus. O grande aspecto é que, às vezes, agora puxando um pouquinho a brasa para nós, eu estou o primeiro mesmo. Às vezes a gente, num dado momento, pode se tornar tóxico sem perceber. E nem toda pessoa tóxica acha que ela está com essa situação toda complicada. Porque ela justifica os atos dela. Eu estou assim porque fizeram isso comigo, eu estou assim porque falaram isso para mim, estou assim porque fui injustiçado, estou assim porque fui agredido. Está na moda, mestre, dizer assim: eu estou num relacionamento abusivo. Tem relacionamentos abusivos, mas tem muita gente sem dia também, né, mestre? Pastores podem ser tóxicos? Não devem, mas às vezes são. Ô, gente boa. Por exemplo, o pecado está aí. Não tem ninguém que pode falar assim: eu não peco. Não, impossível. Então o cara peca todo dia. Explica aí, mestre. Ele peca todo dia. Eu creio que o segredo da vida leve, sem mochila nas costas e sem tóxico no coração, é zerar a conta todo dia. Fechar a conta todo dia.
Senão fica devendo, varão. Ô, mestre, tem Fica gente, é o devendo. seguinte, que de vez em quando tem um atrito com alguém, aí ele fala assim, deixa eu aproveitar então, porque no dia tal, 1913, você fez isso comigo, 1915, 1925, 1955, 1972, 1984, 2001. Então, você me está dando uma ideia interessante. Vamos trazer à tona Tiago 1,19? Vamos? Todo homem seja tardio para se irar. Só pegar o terceiro ponto lá. Então, peraí. Todo mundo agora pedindo perdão. Todo mundo. Tardio para se irar. É uma obra da graça. E tem 2 pontos aí que precisam ser destacados. 2 perigos. Primeiro, a explosão da ira. Tem gente que é explosiva. Tem gente que ela machuca quem está perto. E é curioso, as pessoas que são explosivas, que têm estupim curto, elas não têm insônia às vezes, nem precisam tomar um omeprazol. O branquinho. Elas dizem, eu explodo mesmo, depois eu fico calmo. Você fica calmo, mas os outros se arrebentam. O segundo problema é o congelamento dessa ira que você mencionou aí. A pessoa guarda, acumula, parece que está tudo bem, mas não está. Um dia esse trem vaza e vira um vulcão que solta lá para todo lado. A gente machuca e é machucado na vida. Não há pais perfeitos, não há maridos perfeitos, não há esposas perfeitas, pastores perfeitos, não existe, ovelhas perfeitas, não existe, todos dependemos da graça de Deus. Mas tem uns que demoram a sarar? Tem uns que demoram a sarar, porque ficam remoendo a sua doença, remoendo a sua ferida, mexendo ali. Lembrando as coisas que machucaram. Quase com autocomiseração. Tadinho de mim, coitado de mim, eu sou digno de dó. Então, acho que a pessoa precisa reagir a isso positivamente, dizendo, eu não vou ficar doente, eu não vou guardar isso no coração. Você contou agora há pouco nos bastidores o problema do Saul. Né? O Saul adoeceu por causa de uma música. Por causa de uma música. Davi matou seus 10 milhares, Saul sumiu. E a banda tocou. Não, e o tamborim? E a mulherada Saul dançando. Ganhou mil, mas Davi ganhou 10 mil. É brutal, e o cara adoeceu. E adoeceu e destruiu a vida dele, a família dele, o reino dele. Porque se não trabalhar isso bem, com perdão, espremer o pus dessa ferida, a pessoa adoece e adoece quem está à volta. Então, primeira coisa, para lidar com uma pessoa tóxica, é afastar? O que você recomenda, mestre? Bom, primeiramente, eu acho que tem algumas coisas antes. Eu acho que primeiro pode ser um confronto em amor, verdade em amor. Segundo, pode ser dar para essa pessoa uma nova direção. Agora, há pessoas, pastor, que a Bíblia diz lá em Provérbios, que quem é exortado repetidamente e não conserta a vida, é quebrado repentinamente. É o caso do Nabal. Nabal, aquele tantã, gente. Ele não era normal não, Zé. Qual? Nabal. O Nabal não era. O cara era duro no trato, ingrato, cruel, né? Vive uma vida de faz de conta, queria ser da festa de rei sem ser rei. Né? Então, chegou um ponto que a mulher dele não tinha mais comunicação com ele, os empregados dele não tinham comunicação com ele, ninguém falava com ele. Se as pessoas não estão querendo comunicar com você, precisa tratar a toxicidade da sua mente e do seu coração. E não acusar mais os outros. Dá uma olhadinha para você mesmo. Lidar com você mesmo. Ô, Messi, agora como é que lida no relacionamento? Como é que se lida com isso? Com isso, com uma pessoa assim. Eu acho que há momentos em que é preciso, talvez... Você falou do confronto, em amor. E chega um momento em que talvez foi o que aconteceu com o Nabal lá. Para viver um pouco em paz, se evitou conversar com essa pessoa. Porque há pessoas que querem viver de forma crônica no pecado. Ela não quer mudar. Uma pessoa que fala o mesmo assunto, reclama a mesma coisa, toda vez que encontra contigo, toda hora, que quando você olha, você fala assim, já sei. Não, e chega um momento que você vai começar a sair dessa pessoa, ela está aqui, você vai para lá. É natural não fazer isso, natural fazer isso. Então, a gente tem que ter uma autocrítica, autoanálise.
autoexame, né? E examinar o próprio coração e saber por que as pessoas estão cortando volta de mim. Porque às vezes a pessoa tóxica, ela não quer ouvir, não quer aprender, ela endurece. Tem que deixar Deus igual o filho lá, o filho pródigo. O pai não foi atrás dele, ele teve que ser quebrado lá para ele voltar. E o pai sofreu, claro. Cadê o filho? Eu acho que o ponto básico aqui nessa discussão nossa em vez de eu ficar olhando o outro é tóxico, eu preciso tentar diagnosticar a toxicidade em mim mesmo. Ô mestre, uma vez eu falei na oitava, porque eu estou lá há 40 anos. Isso já tem uns anos. Eu falei, ó, a gente está num canto há muito tempo, um pastor igual eu aqui, a gente não lembra o coisa que deu. Mas quem levou, lembra. Então eu falei assim, quem tiver coisa para mim consertar, é só me chamar. Menino. O telefone não parou de tocar. Não, aí um dos pastores falou assim, o senhor está falando sério? Eu falei, sério. Visitei, foi gente. Consertei, arrumei, pedi perdão, perdoei. Glória a Deus. Vamos achar um novo caminho, gente. Pronto. Um novo caminho. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Vamos. Ora, filho. Eu oro pelo relacionamento uns com os outros e você ora pelo coração da pessoa que precisa mudar. Faremos isso. Senhor Jesus, obrigado, que nós somos assim, esse povo imperfeito, incompleto, pecador, que obrigado pela Tua palavra, que nos corrige Deus. todo dia, que nos repreende, que nos ensina. O Senhor diz todo dia, o caminho é esse, anda nele. Oh, meu Deus. Então, Senhor, ensina-nos a falar com amor uns com os outros, ensina-nos a ouvir com sabedoria. Senhor, perdoa as nossas explosões com os irmãos, com a Deus. família, Senhor, e permite que as pessoas que vivem ao nosso redor possam receber graça por nosso intermédio. Amém, amém. Em nome de Jesus. Amém. Ó Deus, o nosso coração é muito corrupto. Às vezes ele nos engana. Às vezes nós pensamos que o problema é o outro, quando o problema está em nós. E te pedimos humildade para reconhecer Senhor. o nosso erro e coragem para confessar o nosso erro. Amém, Senhor. E disposição de construir pontes em vez de cavar abismos. Sim, meu Deus. Trata conosco, Deus, e trata com aquelas pessoas que agora estão aqui conosco, ao redor desta mesa, ao redor desta sala de prosa aqui, Senhor. Que a Tua graça traga sobre nós tempos de refrigério, tempos de restauração, tempo de renovo, tempo de reconciliação, tempo de tratar o nosso coração e os nossos relacionamentos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ô, gente boa, sala de prosa. Aproveita aí a conversa, a oração. Estica a mão aí na sua sala. Liga para alguém. Hoje é dia de um novo começo. Amém. A Luz para o Caminho, essa agência missionária, é focada em abençoar o próximo. Ore pela LPC. Conheça a LPC. Entre lá no Instagram da LPC e siga o Sustancião. O mestre Hernandes, essa peça. Um abraço. Abraço, gente. Tchau, tchau. Mas, irmãos, esse texto aqui, eles nos diz essa verdade. Vocês são os pilares da igreja, irmãos. Amém? Vocês que vêm, que sempre estão, que se preocupam, que vocês estão fortes espiritualmente. E é vocês, os 10 aqui, que sustentam os demais que só vêm no domingo. Que sustentam os demais que só vêm 15 dias. Amém, meus irmãos? Mesmo quando resta um fio de esperança, Deus ainda poderá reescrever o final de toda a sua história. O pecado, irmão, coletivo traz consequências nacionais e pessoais. A justiça de Deus não pode ser ignorada. Então, nos versículos 4 e o versículo 6, em meio ao juízo, a graça. Em meio ao juízo, a graça.
E ele diz: buscai-me e vivei, que é o tema da mensagem. A vida ainda é possível para os que se arrependem. Olha o versículo 4. Assim diz o Senhor ao povo de Israel. Assim diz o Senhor ao povo de Israel: busquem-me e vivam. É muito forte, irmão. É um apelo muito forte. A sua vida depende da sua busca ao Senhor. Olha o versículo 6. Vamos pular o 5, vamos lá para o 6. Busquem o Senhor e vivam. Do contrário, ele passará por Israel como um fogo e a destruirá por completo. Não haverá em Betel ninguém que possa apagar as chamas. O que sustenta a igreja é o remanescente. O que sustenta a igreja são homens e mulheres comprometidos com a palavra do Senhor. O que sustenta a igreja não é a multidão. O que sustenta a igreja são os remanescentes, são os 10, são os 100. É o que sustenta, é os que estão orando. Eu me lembro, irmãos, quando eu pastoreei São Vicente do Siridó. Aí teve uma história, porque São Vicente do Siridó começou com o pastor Weber, que hoje está lá em Esperança, mas está vindo para Campina Grande. Ele começou com um colega dele, chamado Olívio. E aí aquela igreja foi começando, e eles depois Marcelo foi e começaram a ir no final de semana e tal, e a igreja começou a tomar corpo, aquela coisa toda, e uma pessoa se converteu, João Evangelista, a gente chamava ele de Vanjo, se converteu. E aí aquela congregação começou então a tomar forma, o pastor Jadiel, em memória, começou a organizar ali, e então inaugurou a congregação. Mas em determinado momento, nem Olívio, nem Weber e nem Marcelo poderiam mais ir para aquela cidade. E aí como ia ficar João Evangelista, Vanjo? Sabe o que ele fez, irmãos? Ele ia, o prédio lá alugado, ele ia, levantava aquelas portas de rolo, pegava uma cadeira e ficava ajoelhado orando. O povo passava na rua, olhava assim e disse: e o doido? Olha o doido orando. Cantava, fechava as portas e ia para casa. Depois, de novo. E o que Deus fez? Botou 80 pessoas naquela igreja. Um prédio novo, com um terreno novo. Quando eu cheguei, ainda adquiri um terreno do lado. Quando eu saí, pastor Elton lá construiu mais, ampliou ainda mais a igreja. E está lá a igreja de pé. E João está onde? Está lá, com as filhas, com o neto, com a família, tudo na igreja. Deus conta com você. Deus não conta com quem não vem. Deus conta com você. E você tem a responsabilidade de não só se sustentar, mas de sustentar os outros irmãos. Já pensou nisso? Já pensou nessa realidade? E às vezes a gente reclama, né? Mas rapaz, a gente fez uma conferência teológica, não veio ninguém. Mas é para fazer, porque dali sustenta. Mas rapaz, a gente fez a comemoração do aniversário do programa Opção para a Vida. Veio mais gente, lógico, né? Opção para a Vida veio mais gente. Mas, entende, irmão, o que eu quero dizer? É esse mínimo que Deus conta, que Deus trabalha, que Deus sustenta e que dá suporte à igreja, louvado seja o nome do Senhor, que dá suporte para nós. Então, no meio do pranto, da sentença, ouvimos a mais linda das declarações divinas: buscai-me e vivei. Esse é o coração de Deus. Ele não quer a morte. Ele não quer a morte da igreja. Ele não quer a morte de Israel. Mas Ele quer que todos venham para Ele arrependidos. Mesmo depois de tantos pecados, Ele ainda estende a mão. A vida verdadeira, abundante e eterna não está em lugares sagrados.
mas em um Deus vivo que convida pecadores a se aproximar dele. Não importa o quão longe você tenha ido, o Senhor te chama hoje. Volte para mim, viva. Volte-se para o Senhor e viva. Você só tem vida diante de Deus. Você só tem vida verdadeira diante de Deus. A sua vida não é análise de quem está fora, da sua família, do amigo, do parente, de quem quer que seja. A sua vida ela é vivida diante de Deus, e isso faz todo o sentido para todos nós. E esse convite é a porta da graça escancarada para todos nós. Não é tarde demais. Você não foi longe demais. O amor de Deus ainda te alcança agora. E se você der um passo na direção dele, encontrará os braços de um pai aberto para receber você. Volte-se ao Senhor e viva. Volte-se ao Senhor e viva. Viva de verdade. Viva com propósito. Viva com Deus. É isso que faz sentido, irmãos. A misericórdia de Deus é acessível. Arrependimento genuíno traz restauração. Deus quer vida, não destruição. Deus gosta de quem se arrepende genuinamente. Amém, meus irmãos? E ainda me lembro também no meu ministério quando a filha de um diácono da igreja, namorando, novinha, caiu com o namorado. E aí, foi o meu primeiro impacto, digamos assim, mais forte. Irmão, quase passava mal, porque eu passei tão mal, chorei feito um menino. Eu entrei dentro do carro e comecei a chorar. Mas ele parecia que tinha um luto, irmã Socorro Espíndola, na igreja. Mas era choro mesmo, a gente chorava. Aí o menino veio, chegou para mim, disse: pastor, eu errei, eu entendo, foi uma fraqueza, a gente estava só e tal. Eu digo: diga a mim não, vai dizer o pai dela agora. Aí o menino disse: eu vou. Foi lá, e o caba era conhecido, viu? O diácono lá era conhecido na cidade que era brabo, quando não era crente. Aí ele foi e contou. Irmãos, aí eu fui lá depois, né? Quando eu cheguei lá, estava a mãe da menina lá. Parecia... Não tem aquele choro de luto. Quando uma filha morre, era a mulher chorando na cozinha, de luto. Era uma coisa assim, tremenda o que tinha acontecido. Tá bom, mas vamos lá. Primeira coisa, esses adolescentes se afastam. Eles não têm mais contato físico, mas continuam namorando. E com um ano e pouco, eu estava no sítio, todo ornamentado, e vendo aquela noiva entrar para casar com esse menino. Mas eu chorava, porque houve arrependimento genuíno. Aquela vergonha se tornou um ensino profundo para todos nós naquela igreja. Um arrependimento genuíno, porque eles se separaram, eles não se tocavam mais, eles se viam só na igreja. E eles esperaram um ano e pouco para acertar as coisas, para ele trabalhar, para ele ter uma casa e para marcar o casamento. E quando eles marcaram o casamento, lá estava eu para realizar o casamento daquele casal. Eu nunca mais esqueço dessa cena, nem da cena do luto, nem da cena quando eles então se proporam a se arrepender e ouvir a voz de Deus: vivam. Hoje eu retorno lá, essa menina até vereadora foi eleita lá na cidade. Socorro está fazendo ali, que já trabalhou na cidade lá, foi eleita vereadora. Tem 2 filhos, são um casal abençoado para a glória de Deus, na igreja e na cidade. Mais uma coisa eu tenho que dizer que está no versículo de número 5. O versículo de número 5 diz assim:
Não adorem nos altares em Betel. Não vão aos santuários em Gilgal ou Berseba. Pois os habitantes de Gilgal serão levados para o exílio e os de Betel serão reduzidos a nada. Betel, Gilgal e Berseba eram lugares que antes carregavam significados espirituais. Agora são denunciados como inúteis. E por quê? Porque ali havia culto, ali havia adoração, mas não havia verdade. Não havia verdade, e Deus estava rejeitando. Naquele lugar havia música, mas não havia arrependimento. Havia rituais, mas não havia coração. Então Deus não se impressionava mais com aquela liturgia toda, com os sacrifícios. Porque Deus sempre, desde a primeira adoração com Caim e Abel, Ele sempre olha o coração quebrantado, humilde e sincero diante dEle. Sempre. Sempre foi o coração quebrantado, sempre foi um coração sincero, que Deus aceitou. E o coração quebrantado e o coração sincero sempre acertava no que Deus queria como adoração. Caim não sabia, Caim não tinha um coração quebrantado, e ele não percebeu, porque os manjares também eram ofertas ao Senhor. Deus aceitava as ofertas de manjare, assim como também o sacrifício de animal. E depois foi até instituído isso. Mas Deus olhava o coração, e aqui mais uma vez a gente vê isso. Lá em Betel, lá em Gilgal, não tinha coração sincero. Não havia pessoas arrependidas, não havia pessoas quebrantadas. Isso quer nos dizer que a religião pode até se tornar um esconderijo, mas Deus deseja um relacionamento. Ele não quer uma performance, Ele quer um relacionamento. Às vezes a gente está se tentando manter ativo na igreja, mas às vezes a gente está tão longe de Deus. Deus não quer a sua atividade. Deus não quer a sua atividade, Deus quer você. Porque Ele ama profundamente e deseja a sua verdade mais íntima, não as suas aparências. Eu quero dizer que hoje é o dia então da gente rasgar as vestes do coração e dizer: Senhor, eu não quero só parecer que sou teu, eu quero ser teu de verdade. Irmãos, e quando isso acontecer, você descobrirá que Deus nunca se afastou de você. Ele sempre estava te esperando o tempo todo. E que bom poder estar diante de um texto como esse e refletir dessa forma, da intenção de realmente Deus quer falar aos nossos corações através de Amós. A grande lição: Deus não se agrada de religiosidade sem obediência. Rituais sem arrependimento são inúteis. O texto de Amós, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 6, é um apelo amoroso em meio ao julgamento. Deus não se cala diante do pecado, mas também não se recusa a oferecer vida àqueles que o buscam de coração. E esse chamado está ressoando nesta noite aqui. Buscai ao Senhor e vivei. Ainda há tempo para arrependimento e mudança, mas o tempo está passando. Buscai ao Senhor e vivei. Eu agradeço a você, internauta, que esteve conosco. Esperamos nos reencontrarmos amanhã, se Deus assim nos permitir. Que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.